Vou botar uma música aqui, Fernando. Ó. Olha aí que temos novidade hoje. Esperar a galera, ao menos o Délio chegou. Não. Vamos lá, galera, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. E aí, Fernando, gosta de Iron ou Dante Costa? Eu gosto de alto, né? Não é bem a minha praia, mas tá valendo. Eu prefiro o Motorhead, mas tá bem, tá bem. Mas uma coisa não precisa excluir, uma coisa não exclui a outra. Olha aí, ó. Não. Olha aí o Thiago, ó, sem o Délio eu nem assisto, ó. O Délio, o Thiago, o Délio tá tocando marchinha essa hora. Não, o Délio ele evita essas preliminares aí. Ele entra direto quando precisar um artigo e tal. Ele entra direto pro mérito. Ah, que beleza, galera. Hoje temos participação especial. Que legal. Aí, olha aí, ó, o homem apareceu. Oh. Muito falando bem. nele. Muito bem, pessoal. Hoje tivemos. Esse início é top, né, Márcio? Olha o Márcio. Vamos aumentar só esse início aqui. Pelo amor de Deus. Esse som é massa. Faz aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Essa sabe. Boa, gurizada. Eu tô sem óculos de grau, vou ficar com esse aqui. Vou ficar com esse aqui agora. Vai ficar com esse. E aí, gurizada, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Os gurizes hoje se empolgaram com o tema, resolveram contribuir, é muito bem-vinda a contribuição, porque em que pese o 709, os embargos de declaração, eles terem sido colocados no plenário virtual para apreciação dos demais ministros, ele pode sim ser modificado nessa semana, até o dia 23, que ele fica disponível, pode ter outras decisões, enfim, mas é importante que a gente passe para vocês o que veio, né, o que possivelmente vai permanecer e os desdobramentos, porque não é só na quarta região, Fernando, os desdobramentos do 709. Essa semana o advogado do Rio de Janeiro me procurou porque o processo dele, Fernando, e olha, foi muito azar dele, porque foi no dia anterior, ele tinha que apresentar o recurso no dia anterior à apresentação dos embargos. E o processo dele tinha sido deferido administrativamente e ele recebeu o processo. A aposentadoria especial foi administrativa. Ele vem recebendo há 3 anos. E aí, Márcio, o INSS descobriu e foi para cima dele. Diz assim, agora eu quero abrir o processo administrativo, diz assim, agora eu quero que tu me devolva tudo. E é bacana, cara, porque ele disse assim, Anderson, o que eu faço? Eu disse, chora, filho, porque eu não vi na decisão, né? Eu não vi na decisão nenhum ponto referente ao processo administrativo, à concessão administrativa. E não é que nos embargos de declaração, cara, vem agora que não pode se cobrar atrasado nem da parte nem da concessão administrativa como na judicial, quer dizer, aí eu chamei ele hoje, Fernando, ele disse assim, cara, de repente aí cabe uma rescisória mais para frente, depois nós vamos trabalhar a rescisória, né, Fernando? Até a data do acórdão estabelece isso, né? Uhum. Até a data do julgamento. Os valores recebidos até ali, né? Me parece que é do primeiro julgamento, né?
do julgamento do mérito do tema 709, né? E depois ele reprisa agora nos embargos de declaração. Então, a nossa ideia, gurizada, eu fiz um passo a passo aqui da discussão dos embargos de declaração. Nós vamos trabalhando um a um com os guris, e aí os guris ficam bem à vontade para ir se manifestando conforme a gente vai passando, tá? Deixa eu só dividir aqui com vocês a telinha. Beleza. Tá aí, ó. Tá boa, gurizada? Eu preciso aumentar mais. Dá um zoom aí, meu. Melhorar. É que se tu botar na tela inteira pra ti, aí fica bom, cara. Não. Porque ela que eu tô no celular, meu. Tá no 140 aqui. Meu. Tá bom, vai lá. Tá bem, tá ótimo. Tá. Vamos lá, então, gurizada, ó. Opa, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Ali, ó. Embargos de declaração com participação especial hoje. Não sei não se o Alexandre não aparece, tá? Na sequência. Olha aí, ó. Oi? Olha aí. Chamou o homem, ó. Olha aí, rapaz do céu. Opa, desculpa. Hoje é time completo, Jesus, que pressão, rapaz, que pressão, cara. Olha aí. Seja bem-vindo, senhor Alexandre Schumacher Triques. Boa noite a todos. Boa noite. E aí, meu? Ô, Anderson, agora tem que ter os stories, né? Tem que bombar os stories agora. Agora tem. É a primeira atualização, com os 4 juntos. Que beleza, Luiz. Olha, fico muito satisfeito, cara. Feliz aí por vocês estarem conosco. É um bonde de carnaval, cara. É isso aí. É para ver que o G4 não para nem no carnaval. Tá. Eu achei que era o bonde do carnaval. Podia ser também, né? Boa. Tem cara até de óculos aqui no bonde. Não quero mostrar meu zoinho de quem virou a noite no carnaval. Eu queria trazer o chifrinho, eu queria botar o chifrinho desse DC hoje com luzinha, mas aí eu não encontrei. Mas vamos lá, gurizada. Primeiro ponto, o que ficou decidido inicialmente lá no tema 709, nós trabalhamos uma parte disso lá na aula, nas nossas aulas, mas é bom a gente relembrar, tá? Então, o recurso extraordinário que se discute à luz dos artigos 5º, 13, 7º, 33 e 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, a constitucionalidade do parágrafo 8º do artigo 57, que veda a percepção do benefício de aposentadoria especial pelo segurado que continuar exercendo atividade ou operação nociva à saúde ou à integridade física. Essa foi a discussão do 709 e, no mérito, foi discutido e foi entendido que não pode, né, não pode acumular a aposentadoria especial recebendo a aposentadoria especial em contato com um agente nocivo, independente se esse agente nocivo era aquele que foi o agente o último, ao menos, do encaminhamento, que pode ter sido uma atividade especial com vários agentes, diferentes agentes, não interessa o agente com que o segurado esteja trabalhando hoje. É verdade, Tatiane, capaz, né? Mas isso é bom porque a gente ganha todo mundo, porque eu conversei com os gurizes antes dessa aula, trocamos alguma ideia referente a vários pontos. Eu vinha quente com uma tese hoje, o Alexandre já deu uma esfriada nela, mas depois eu conversando com o Márcio, ele já deu uma aquecida, mas eu confesso que botei a água para o chimarrão e quero tomar esse mate. Nós vamos deixá-la lá para o finalzinho. Mas antes disso, pessoal, é muito importante, porque nos embargos de declaração, guris, e aí foi uma brincadeira que eu e o Alexandre fizemos no Instagram essa semana passada, da semelhança, na realidade, tentou-se trazer a semelhança entre os temas 709 do STF e o 888 também do STF.
O 888 da STF, pessoal, é do regime próprio, e a discussão, inclusive, o STF decidiu que é legítimo o pagamento de abono de permanência previsto no artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal, servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. Ou seja, de um lado, a gente vê o STF permitindo com que haja o recebimento, mesmo que não seja aposentadoria especial, do médico que está em abono, e ele continua em contato com a gente nocivo, porque a história, né, Alexandre, sempre foi de que a aposentadoria especial, o objetivo dela era proteção à saúde do trabalhador. E o 888 dá um tapa na cara, dizendo que não tem absolutamente nada a ver, porque o médico do regime próprio, e o Márcio advoga para regime próprio, inclusive na área da saúde, né, Márcio? O médico que está recebendo apoio vai continuar atendendo lá no posto de saúde, cara. Ele vai continuar tendo um contato com a gente nocivo. E eu lembro que lá, nas nossas conversas internas, lá do IBDP, nesse tema, Fernando, se tinha lá no fundo uma esperança que o STF fosse na mesma linha de que ele foi lá no 888. Na realidade, não, né, guris? Mesmo que no teor lá do voto do 709, ele fale várias vezes, inúmeras vezes, de proteção à saúde do trabalhador, não me parece ter sido esse o foco. Mas lá no 888, Anderson, eu acho que o que estava em discussão ali era a extensão de um direito, né? Porque há uma lacuna constitucional em relação ao abono de permanência, né, para o servidor público quando a aposentadoria for especial, porque se discutia se existia um rol taxativo de hipóteses, né, no abono de permanência. Por quê? Porque ele vinha previsto na regra permanente de aposentadoria por tempo, naquela regra, né, do anterior, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º, especialmente, e nas regras de transição das emendas 41 e 47. E aí começou a ser aplicada a súmula vinculante de 33 por força do Supremo e ficou a dúvida. Então, na verdade, era muito mais para saber se tinha uma extensão a um direito que já era dos demais servidores do que propriamente a continuidade do exercício. Porque, na verdade, no INSS também é assim, né? Ninguém é obrigado a se aposentar na especial. Ninguém é obrigado a requerer a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, ninguém é obrigado. Não existe concessão de ofício do benefício, não existe vedação de continuidade, pelo menos não enquanto o PL 245, né? O PL 245 ele já trabalha um pouco diferente, isso, o PLC, né? Ele já trabalha um pouco diferente essa questão da continuidade, mesmo antes da aposentadoria. Traz até benefícios paralelos, um mini auxílio acidente, uma coisa meio parecida, umas invenções ali, né, do PLC. Mas eu não conseguiria achar no 888 algum fundamento mesmo para a continuidade pós-aposentadoria. A questão é, se o servidor público se aposentar no regime próprio pela especial, ele pode exercer no regime geral a mesma atividade? Né? E olha, me parece que não vai poder. Não vai poder. Porque é estranho, né? Porque são regimes diferentes e isso pode acontecer, né, pessoal? Tem muitos médicos, muitos profissionais na área da saúde, principalmente enfermeiros que têm 20 horas no estado ou no município e também trabalham na área da saúde particular. E assim, Anderson, pensa o contrário. O sujeito é médico, serviço público de saúde, e ele se aposenta no regime geral, e aí, após se aposentar na especial no regime geral, ele segue o seu cargo efetivo no serviço público. O INSS pode cessar o benefício dele? Eu acho que pode. Agora pode. Porque não está pressupondo que a contribuição seja para o INSS. Está pressupondo o exercício de atividade que o sujeita a condições prejudiciais, de modo que não configuraria, digamos assim, o risco social. Eu acho que os desdobramentos vão ser inúmeros disso, né? Esse tema realmente ele é terrível. E foi o principal tema para mim nos últimos 5 anos aí. Depois da desaposentação, nenhum tema foi tão impactante quanto esse, né? E não acabou ainda. Então, se imaginava, talvez, e até o ministro Dias Toffoli nem perde muito tempo nos embalos de declaração,
sobre o 888, eu acho que em 4 parágrafos ele mata a charada e diz assim, ó, não tem absolutamente nada a ver uma situação com a outra, e que pese, eu acho que o voto em si, do 709, ele foi muito focado na preservação da saúde, muito focado. Ele repete isso dezenas de vezes, tá? Mas lá no fundo a gente sabe que não foi bem isso, tivesse sido, talvez o desdobramento seria até outro, né? Mas ok, feito esse preâmbulo do 888, pessoal, vem o STF, então, e diz o seguinte, ó, e aí lá no início do voto do ministro, não há demais qualquer contradição com a jurisprudência dessa corte, muito menos ofensa ao decidido no tema 88 da repressão geral, pois se cuida de discussões distintas. E ele termina com a discussão. E aqui, pessoal, tinha um ponto importante que tentou-se, na ocasião, Alexandre, trazer essa discussão também sobre a ótica da emenda constitucional 103, que também foi afastada pelo ministro Dias Toffoli, porque ele entendeu que, no fim das contas, a redação tanto do 201, do artigo 201 antiga, que tinha só o parágrafo 1º, e agora com a 201, onde há a divisão entre a aposentadoria do deficiente e a aposentadoria especial, no fundo, a condição diz a mesma coisa. Eu também acho. Ela diz a mesma coisa, que não se pode, né, criar exceções, com exceção, né, das duas aposentadorias. Quer dizer, regras especiais, elas devem ser criadas única e exclusivamente para aposentadoria especial, para aposentadoria por deficiente. Então, tentou-se se explorar isso nos embaixos de declaração, e me disse, bom, no que tange a permanência aposentado em continuidade, a permanência aposentado em continuidade em contato com agente nocivo, a Constituição Federal silencia e ela termina a nova redação da mesma forma como terminou da antiga redação. Ela remete para quem? A discussão e o regramento para a lei complementar. Então, nesse ponto, também eu acho que essa discussão de querer trazer ela para tentar encontrar algum furo na emenda constitucional, eu não consigo vislumbrar uma possibilidade. Eu não sei o que vocês acham disso. Apenas se vier uma nova regulamentação, né, complementar, né, a possibilidade talvez aí de uma articulação no âmbito legislativo, o que não é tão inviável, eu penso, porque se a gente for pensar essa questão da especial, todas as alterações que são feitas nela ficam muito ruins e deixam a situação pior, né? A gente está vendo, por exemplo, a idade mínima, né? Trabalhando já um ano aí, né? Quase 2 anos com os processos pós-reforma, o quanto prejuízo está gerando e o quanto não combina a idade mínima com a aposentadoria especial, né? Ela não é um requisito que combine com a especial. E nesse aspecto, quem sabe, aí né, o advento da tal lei complementar, né, que pudesse talvez fazer uma correção de rumos, seria possível, né? Perfeitamente. Eu vejo da mesma forma, Triqueza, acho que a grande briga, a grande possibilidade aqui, ela é pela via legal, legislativa, porque a Constituição trabalha as regras novas de aposentadoria especial, aquelas regras, né, do artigo 19, enfim, do artigo, não lembro exatamente quais são, 22, talvez, também, sob uma característica de precariedade, né? Ela é transitória. Então, até que lei discipline, a lei pode disciplinar o que quiser, inclusive retirar a idade mínima. Não está imposto na Constituição Federal, regramento permanente, que a idade mínima seja requisito essencial de aposentadoria especial. Ela está em caráter transitório. E são aquelas normas transitórias que têm força de lei complementar. Neste caso, força de lei complementar. Uma lei complementar dispondo em contrário derruba ela. Ela não tem um status constitucional no sentido de não poder ser contrariada por uma lei. Pode ser completamente revogada por uma lei. Ela está na Constituição, mas com força de norma
de lei complementar, porque uma lei complementar tratando do tema de modo diferente pode simplesmente mudar os rumos de tudo que a gente está vendo até aqui em termos de alteração, inclusive a continuidade do exercício da atividade. O Supremo julgou que é constitucional fixar o critério, mas não significa que não ter o critério seja inconstitucional. Entende? Então, está aberta, a matéria está aberta para o legislador. Não acredito muito que isso vai acontecer. Sincero e honestamente. A parte mais difícil é a inconstitucionalidade e a declaração de inconstitucionalidade da idade mínima. Mas aí é outra discussão, eu acho, Fernando. Não, a declaração de constitucionalidade da idade mínima vai estabelecer o seguinte, olha, enquanto houver idade mínima, ela é constitucional. Mas tirar a idade mínima nunca foi inconstitucional. Vê bem, nunca houve declaração de inconstitucionalidade por omissão, por ausência de idade mínima. Então eu não vejo a declaração... Eu digo da possibilidade até do juiz declarar incidentalmente no controle difuso o conceito da idade mínima como sendo incompatível da natureza, da lógica da aposentadoria especial. Sim, aí tu dizer que ela seria inconstitucional no controle difuso, aí eu acho que pode. Isso. Se houver fundamento, aí sim. Aí a gente está dentro do controle difuso de constitucionalidade, onde o juiz averiguando a compatibilidade da lei com o texto constitucional, entendendo que o risco social da aposentadoria especial não se coaduna com a fixação de um critério etário, declarar constitucional. Poderia. Acho difícil, mas poderia. Poderia, com certeza. Que fica de mãos dadas com a pontuação, porque, na realidade, a idade fica muito parecida uma da outra. Dificilmente... Poderia. Muito parecida. Dificilmente nós vamos ter o enquadramento de pontuação com uma idade muito inferior à mínima. Talvez 2 anos, né? Não mais do que isso. Muito complicado. Para a mulher, só 2 anos. Os caras fizeram... Eles pensaram muito nessas duas situações para elas... Mas aí, por exemplo... Mas o que o Fernando colocou ali me preocupa é o seguinte, se houvesse uma declaração de constitucionalidade em sede de ADC, por exemplo, não poderia um juiz dizer que é inconstitucional, aí não poderia. Não, aí... Porque aí é a dupla face, né, da ADC e da ADI, né? Então aí não poderia. Agora, não tendo essa declaração, poderia tranquilamente, eu acho que não teria problema. O Thiago está terrível no bom sentido hoje, né? E ele faz a primeira consideração dele, Thiago. Isso aí nós vamos trabalhar mais para frente, mas podemos antecipar, não tem problema nenhum. Aproveitar que os guris estão aqui e depois, quando eles, em algum momento, se eles nos deixarem, a gente consegue seguir. Mas então vamos aproveitar que eles estão aqui. Se a empresa não recolhe os adicionais que permitem ao segurado aposentar de maneira especial, o advogado briga para aposentar, claro, essa é a lógica, né? Só que agora é o contrário, depois nós vamos brigar para provar que o PPP não é eficaz ou provar que não tem o IAN lá. É uma grande ironia. É o contrário agora. Não. É uma grande ironia. O INSS no antes. A ironia vai ser o seguinte: quando eu pedi aposentadoria, o INSS negou a especialidade. Depois que eu me aposentei, ele vem dizer que é especial. É isso aí. Com base na mesma documentação. Eu acho que estrategicamente, eu acho que vão surgir algumas questões aqui, tá? Eu acho que a gente precisa ter criatividade, como sempre, G4 fora da caixa, né? Eu acho o seguinte, Anderson, imagina o seguinte, uma DER em 2020 de aposentadoria especial, mas o meu PPP é de 2019, tá? Eu forço o juiz a se pronunciar sobre a especialidade até a DER 2020. O que o juiz vai dizer? E vai fazer coisa julgada. Ele vai dizer, olha, é especial só até 2019. E aí, Fernando? Coisa julgada. A partir de 2019, não é especial. Coisa julgada. Mas como é que o INSS agora vai dizer que é? Como é que o INSS vai dizer que é? Tem coisa julgada. Não tem prova, né? Não tem prova no processo. Né? Mas faz coisa julgada ou não ter prova? O não ter prova faz coisa julgada. A não ser eu entendo que faz. A não ser que o juiz espertamente diga que... Exatamente. Mas é um absurdo extinguir sem resolução de mérito nesses casos. Vamos convir. Se eu não consigo provar o direito que eu invoco, o caso é de improcedência, não é de extinção.
Claro. Até hoje, pelo menos aqui, tem sido assim. Só um Mas pouquinho, tem gente. que Peraí, ver, que eu mas tô... tem que ver o período que ele vai pedir no inicial, né? Não, é isso que eu estou dizendo. Eu vou provocar isso. Eu estou pedindo de 94 a 2020. Eu só preciso de 94 a 2019. Ou eu vou pedir de 95 a 2021, mas eu só preciso de 95 até 2020. O meu PPP só vai até 2020. E aí eu peço para o juiz, eu quero todo o período especial, até a DER 2021. O juiz vai para o processo e vai dizer, olha, só está aprovado e, portanto, só tem direito ao cômputo especial até 2020. Não tem cômputo especial aqui até 2021, porque é improcedente o pedido, não está aprovado. Não tem exposição a agente nocivo de acordo com o que determina a legislação em termos de prova. Pronto. Não faz coisa julgada isso aí? Coisa julgada. Faria, mas pode ser que nessa ele não morda a isca, né, Fernando? Ele venha com não julgamento de mérito. Né? Tecnicamente. De uma hora para outra, Tecnicamente. muda o entendimento, né? Não, tecnicamente pode extinguir sem resolução de mérito, porque eu não consigo provar. Ele vai dizer que não tem a prova. É que não é que tu não mas não, é o que a gente vê. O que a gente vê, Márcio, nessas situações, são alguns juízes acabam forçando um julgamento sem mérito para não prejudicar o segurado. Nós forçamos isso para beneficiar o segurado. Né? Eu não uso essa técnica, vou deixar claro, mas eu vejo muito advogado fazendo isso. Eu quero que extinga sem mérito, então. Não eu digo assim, eu já vi vários processos, já aconteceu comigo também, já vi vários processos de outros colegas que eu acabei assumindo depois, que não raras vezes, quando há uma deficiência probatória muito grave, o advogado não é um especialista na área, ele não postulou o documento e coisa e tal, não raras vezes os magistrados julgam, né, sem análise do mérito, em situações em que o código determina que se julgue o mérito, né? Uhum. Só que, claro, isso é uma situação anormal, né? Agora a gente teria que pressupor o inverso, né? E é muito doido isso, né? Muito doido ter que falar sobre isso. É o seguinte, isso é como tu disse, Márcio, isso é um enredo de uma história de ficção, isso que a gente está vivendo nesse momento. Mas não é, eu não vejo tanto assim, porque algumas vezes, Triques, o próprio juiz, né, pegando o tema da aposentadoria especial, o próprio juiz vem com o argumento de que a questão do PPP teria que ter sido discutida na via administrativa, como não foi e tal. E aí eu acho que abre sim espaço para a extinção do seu julgamento de mérito, porque ele não quer fazer e não quer discutir a prova na via judicial. É diferente dele usar todas as condições que ele tem, inclusive de produzir prova de ofício, e aí ver que o segurado não conseguiu juntar, ou não foram juntadas todas as provas do processo, e extinguir seu julgamento de mérito. É que o judiciário também age de uma forma a não produzir muitas vezes prova no próprio poder judiciário, né? Então tem uma questão ali que se confunde com o próprio interesse em agir, né? Ali do artigo 17 a possibilidade sim de extinção sem julgamento de mérito. Não é uma questão tão simples. Né? Não, eu sei, Fernando, mas se eu vou no processo administrativo, vamos lá, eu vou no processo administrativo, eu apresento para o INSS exatamente o PPP até 2019 e digo para o INSS, eu quero o período especial até 2020. Se o INSS disser não, eu já não tenho mais ausência de interesse processual para discutir aquele período. Olha que interessante. Tecnicamente, a minha pretensão resistida aconteceu, eu não tenho prova. Mas a falta de prova Bom, eu não sou processualista, tu é processualista, né, Fernando? Mas nunca foi, a falta de prova nunca foi motivo para extinção sem resolução de mérito. Cara. A falta de prova é fundamento para improcedência. Geralmente sempre foi. Em área de previdência que aplicam. Mas no processo civil clássico, sim. Agora, no processo previdenciário, se o juiz não quer, ele determina que não é ali o local para fazer prova. Seria o ideal, né? Mas, bem, eu não estou pedindo para fazer prova. Eu não estou pedindo para fazer prova. Não está indeferindo um pedido de fazer prova. Olha, com as provas que eu tenho, eu quero todo o período especial. Assim, eu dou até onde tem prova, depois não tem. Olha, não tem sentido extinguir sem mérito aqui, eu não vejo. Porque depois, Guris, nós vamos fazer o desdobramento disso, tá? Quando a gente traz, mais no adiantado da aula, a gente traz as hipóteses, mas se o processo tem julgado mérito, o cara continua trabalhando, é uma hipótese. Se o cara não continua trabalhando, é outra hipótese. Porque o que pode acontecer é exatamente o que o André está trazendo para nós. O juiz querer resolver isso... Não é André, desculpa, não é Antônio, é André. Daqui a pouco o juiz vai querer resolver isso num processo judicial
cujas provas, esses elementos, eu acredito que tem que ser discutidos lá na esfera administrativa até, né? Não tem que nem ser trazido. Se o cara se manteve em contato com agente nocivo no decorrer do processo, mas para tudo, cara. Isso aí é uma discussão que tem que ser lá no processo administrativo, não tem que ser no processo judicial. Agora, no processo judicial, o juiz tem que determinar a produção da prova para que seja... Na execução, Fernando? Oi? Mas na execução de sentença? Não, aí não. Sim, já está falando quando o trânsito foi julgado. Judicial. Galera, Anderson, eu vim só tocar fogo, tá? Toquei fogo, agora eu vou embora, porque eu tenho que voltar para Porto Alegre. Então, eu só vim tocar fogo, incendiar vocês aqui, agora é com vocês. Se virem agora, resolvam essas porcarias que eu trouxe aqui. Fernando, tu que é processualista, agora te resolve. Agora eu quero ver tu defender que não cabe extinção sem resolução de mérito, porque isso vai ser bom por segurado na estratégia aqui. Agora eu quero ver a gente conseguir achar uma fundamentação. Os juízes vão enlouquecer com a gente, isso é fato. Vamos enlouquecer. Mas é isso. Mas, Fernando, tá indo... Valeu. Um abraço. Tem que ir nessa, galera. Valeu, um abração, um beijo para todo mundo aí. Cuida. Um abraço. Mas, Fernando, a questão é a seguinte, ó. Depois, na frente, nós vamos trabalhar isso, mas é para o pessoal já ir pensando, justamente porque a André fez uma provocação aqui no bom sentido, né? No momento em que esse processo nós estivermos na fase de execução, né, nós vamos ter que verificar, tá, e agora vai suspender o benefício ou não vai suspender o benefício? Bom, não vai suspender o benefício porque ele não está mais em contato com agente nocivo. Essa prova eu posso fazer. Mas o INSS pode provocar e dizer assim, ó, não, porque é continuidade do mesmo trabalho. Se é continuidade do mesmo trabalho, eu vou suspender esse benefício. Mas espera aí, quem disse que ele manteve contato com agente nocivo? Quem disse que ele manteve contato com agente nocivo? Se a prova foi feita até 2017 para cá, não tem nenhum elemento que ele teve contato com agente nocivo. Não, mas ele continua sendo metalúrgico, mas e aí? E se a empresa fez algum trabalho especial lá e diminuiu os decibéis? Entende? É nesse sentido. Será que o juiz pode, numa fase de execução, tá, então vamos oficiar a empresa para resolver esse negócio aqui. Vamos oficiar a empresa traz o PPP aqui, para ver se ele manteve contato com agente nocivo ou não. Eu disse, mas espera, poderia ele, na fase de execução, fazer isso para verificar se há um motivo de suspensão ou não do benefício? Para mim, é insano isso acontecer. Eu vejo isso como o juiz termina como está, a discussão passa a ser agora administrativa. Se o INSS quiser impugnar e suspender o benefício... Teria ou não que abrir com processo administrativo, Fernando, ou Alexandre, para dar a possibilidade do contraditório administrativo para verificar se é caso de suspensão ou não do benefício? Eu acho que essa é uma matéria, Anderson, que a gente vai poder começar a suscitar ela, e eu acho que a gente pode levar essa matéria aos tribunais, e eu acho que essa matéria vai virar um novo case aí para os tribunais, né? Porque, uma vez superado o julgamento dos embargos, definido, então, que é pelo voto do ministro Toffoli suspensão, mas a gente não sabe ainda, né, totalmente, porque às vezes muda, né, a gente tem casos que inverte completamente, né, então, mas confirmando que é a suspensão, confirmando a modulação dos efeitos. Que nós vamos trabalhar na sequência. Beleza, tudo mais. O que vai acontecer? Nós vamos chegar lá no chão da fábrica, né, ou lá no corredor do hospital, ou lá na indústria, ou lá na cooperativa médica, né, lá nos médicos também. E aí a discussão que vai se travar é o seguinte: como presumir que a pessoa segue exposta a atividade insalubre, penosa ou perigosa? Né? Não tem como presumir, quer dizer, só vai reconhecer, só vai deixar de suspender o benefício se a empresa está informando na GFIP a mudança de função, né, ou a mudança de cargo lá dentro de setor dentro da empresa, ou vai presumir todo mundo? Bom, vai presumir todo mundo. Penso que vai abrir a possibilidade na defesa desse segurado da interposição do mandado de segurança, né, para discutir o quê? O básico, né, o direito ao devido processo legal, administrativo. Né? Quer dizer, eu tenho que ter o direito de me defender dessa suspensão. Ela não pode, esse ato administrativo não pode vir sem o prévio devido processo legal. E aí nós vamos ter um debate interessante, porque nós vamos ter que ver como é que os tribunais vão se render, né, a uma perspectiva
normativa nova, né? Porque é muito legal. Não quero tomar a tua palavra, a aula é tua. Não tem problema, Tati. Foi colaborar um pouco, né? Brincar um pouco aqui também. Tati, nós vamos te responder na sequência essa tua aí, tá? Deixa eu só continuar aqui compartilhando a tela com vocês. Aqui. Bom, aí, Fernando, olha, e Alexandre, aí vem o INSS nos embargos de declaração e ele diz o seguinte, ele quer discutir, né? Ele quer saber o seguinte, ele quer fixar, Alexandre, que o momento dos atrasados se dá ao afastamento da atividade e não da DER. Olha que espertinho. Aí a resposta do STF é o seguinte, não, mas para tudo aí, ó. O artigo 57, parágrafo 2º, ele remete ao 49, e o 49 traz duas hipóteses de data de início do benefício. Do desligamento do emprego, quando é requerido até essa data, ou até 90 dias da saída dela, ou, na hipótese número 2, da DER. Não pode agora o INSS querer criar uma nova forma, né, de atrasado. Então, pessoal, isso são situações que pese, tá? O 709, nos embargos de declaração, ter deixado claro que o atrasado tem que... O atrasado não, a DIB, né? Ela é lá do... O olhar é do artigo 49, não caiam nessa de que os efeitos, eles são tão somente a partir do afastamento da atividade. Quer dizer que se o cara não se afastou, ele não tem direito ao atrasado, que era a tese que o INSS vinha defendendo até semana passada, nas fases de execução, Fernando. A gente apresentava o cálculo de execução e o INSS não, eu só vou pagar a partir do momento, ou eu vou compensar, na realidade, ele vai dizer, eu vou compensar a partir do momento que ele deixou de ter contato com agente nocivo. Então, pensemos na seguinte situação. O cara entrou com pedido administrativo em 2016, janeiro de 16, tá? Em janeiro de 18, Fernando implementa o benefício judicial, por meio de tutela. Ele recebe todo o ano de 18. Em janeiro de 19, ele para de trabalhar em contato com agente nocivo. Na fase de execução agora, o INSS vai dizer o seguinte: todo ano de 18, eu não vou pagar. Todo ano de 18, eu vou compensar. Porque ele trabalhou em contato com agente nocivo e recebendo a aposentadoria, que foi o ano da implementação do benefício dele. Eu fui procurado por vários colegas. Por quê? Porque eles apresentaram um cálculo lá e o INSS querendo compensar. Fernando, às vezes tinha casos de 70 mil, cara, a menos na execução. 70, 80 mil a menos, advogado apavorado. Eu disse, não, cara, não foi isso que o STF disse. Aí é bom agora que vem embargos de declaração e esclarece a situação. Isso lembra, e até o julgamento dos embargos agora, lembra um pouco aquela tese contrária ao tema 692, né, do STJ, de que quem está em tutela provisória ganhando benefício com prova documental e de boa-fé não tem que devolver valores, né? Eu acho que, de alguma maneira, a gente até pode usar essa argumentação dos embargos, achei interessante, né, para essa tentativa de construção do overruling lá do tema 692, que está se estruturando nas cortes superiores, né? O STJ, a gente sabe que sempre acompanha, sempre acompanha atentamente os movimentos aí do Supremo, né? E é bacana, Alexandre, que agora, depois ele esclarece no voto, e aí nós vamos entrando e saindo aqui da tela para ficar claro para vocês, só um minutinho aqui, para nós utilizarmos isso nas nossas peças agora, porque alguns processos estão eles tinham ficado sobrestados, mas nem todos, tá? Então, se por acaso houver movimentação de algum, a gente já pode começar a usar os trechos dos embargos de declaração, ó. Ele esclarece muito bem, ó. De todo modo, não me parece que, ocorrendo o reconhecimento do direito da aposentadoria especial ao trabalhador que não se afastou daquela atividade nociva, a DIB deva ser fixada na data do afastamento do labor e não na data do requerimento. Então, não me parece que ele diz isso.
Aí, mais embaixo, ó, não é razoável exigir o afastamento logo quando da postulação. Por quê, né, Alexandre? Porque o cara fez o caminhamento administrativo de benefício, ele vai sair do trabalho? Uma porra, tem todo um processo judicial pela frente. Como é que ele ia ter uma bola de cristal de fazer o requerimento administrativo, sair do trabalho? Porque agora eu tenho esperança de que eu vou ganhar. E vem o INSS e quem impor isso não faz sentido nenhum, né? Nenhum. A própria instrução normativa 77, né? Eu não lembro o artigo agora, mas lá na parte que toca as questões gerais da aposentadoria especial, tem um artigo previsto, 200 e alguma coisa, se eu não me engano, que diz que do requerimento administrativo até a decisão do INSS, o segurado não precisa se afastar, né, do ambiente de trabalho. Quer dizer, já regula para o processo administrativo que essa demora, que pode levar um ano, às vezes, né, de análise dos PPPs, né, numa hipótese de deferimento administrativo, né, que é muito rara, né, mas Sim. ele não pode ser penalizado, né? Então, de certa forma, o STF aplicou no âmbito do processo judicial, né, regulou os efeitos de uma forma parecida. E Anderson, só uma consideração sobre isso, sabe? Sempre que eu vou pensar ruim sobre esse tema, sempre que eu vou chorar as pitangas, assim, eu estou lá num processo e vejo o prejuízo, isso que o Márcio falou agora há pouco também, que é um caso realmente um dos piores que a gente teve aí nos últimos anos, eu sempre, quando penso assim, eu lembro disso, porque o Supremo Tribunal Federal teria todos os atributos e todas as ferramentas e toda a tradição para ter nos negado isso. Pode ter certeza disso. Né? A gente já teve prejuízos até maiores no STF em matéria previdenciária. O STF poderia ter dito que os efeitos, então, iniciam lá na data do requerimento. Aí sim. Aí nós ia ter assim, ó, todos os processos previdenciários praticamente aniquilados, né? E o STF não, ele veio, ele analisou a questão, ele entendeu, me parece, esse dilema do processo, né? Quero crer que compreendeu esse dilema e preservou essa situação, cara. Eu acho que isso foi importante, muito importante na decisão. No 503, né, Alexandre? Quando ele julgou a desaposentação, ele sinaliza isso, ele julga dessa forma a desaposentação. Tanto se a gente analisa a desaposentação, como foi feito, foi a mesma tese que eu apresentei lá nos embaixos de declaração no 529, das atividades simultâneas daqueles processos que estão transitaram em julgado ou estão em andamento. Só que nesse aqui, conforme nós vamos ver na sequência, ele difere um pouquinho do 503. O STF não pega todo o entendimento do 513 e aplica, ele modifica um pouquinho, mas isso está gerando dúvida, porque depois nós vamos ver que na redação da modulação dos efeitos, Fernando, ele põe uma vírgula e escreve todavia, né? Então, opa, como assim todavia? Né? Mas então tem um porém nessa brincadeira, tu vê, o português é bucha, né? Que medo, como diz a professora Jane Berwanger. É verdade. É verdade. Mas vamos lá, Fernando, porque agora nós vamos entrar na parte... deixa eu só terminar aqui o resumo, porque lá no último parágrafo ele deixa bem claro, ó, com a devida vênia, aqui minha figura acertada, a convicção esboçada pelo tribunal a respeito desse ponto, e assinalou que o segurado, quando prossegue no exercício da atividade, possui o direito a receber as parcelas vencidas do benefício desde a data do requerimento administrativo. Então, ele esclarece, ó, vai ter atrasado, pessoal, quem está com os processos em andamento vai poder o cliente vai poder botar dinheiro no bolso. Isso está pacificado, e depois ele esclarece mais uma vez no último ponto dos embargos de declaração, que é no item 8. Mas aqui, ainda... em que pese a gente tenha lido isso, nós não nos convencemos da contradição entre a suspensão e a cessação, porque os efeitos são totalmente diferentes. Só para lembrar o pessoal que eu falei antes do tema 692, ali o Délio colocou, aqui me parece que é uma conexão muito grande com o tema 1013 lá do STJ, né, que acabou sendo consolidada, essa questão de acumulação, de benefício com o salário do empregador, né? É uma situação tanto quanto sui generis que acabou sendo colocada ou resolvida a favor do segurado, e aqui também da mesma forma, para valorizar esses dois entendimentos aí, que certamente os nossos colegas da área G4
em algum momento vão precisar usar, né? Tanto esse entendimento aqui dos EDs, como dos EDs do tema 709 do Supremo, como a definição do tema 1013 do STJ. Aliás, o tema 1013 tem um café nosso na comunidade, analisando, né? E foi um dos bons debates que a gente fez nos cafés ano passado, né? Só para lembrar. Sem dúvida. Beleza, deixa eu trazer o trecho, então, para vocês. Olha a confusão, cara. A confusão que o STF faz quando ele trata sobre cancelamento e suspensão. Aí abre o ministro lá no trecho do voto. Desta forma, a norma confere uma faculdade ao trabalhador. Caso opte por permanecer no exercício das atividades nocivas, a consequência prática será o cancelamento de benefício. Aí ele cita o Fábio Zambit, Alexandre. Embora se faça em cancelamento, o mais correto é suspensão, mas vem cá, tia, no parágrafo de cima ele fala em cancelamento. Daí o Zambit defende a suspensão, já que como ele se afasta das atividades nocivas, o benefício ele volta a ser pago assim que ele deixa de ter o contato com o agente nocivo. Então, o Zambit sempre defendeu isso, de que no momento em que ele volta a ter contato com o agente nocivo, ele pode requerer novamente o benefício. Então, se é um cara que, no período, Alexandre, por exemplo, o cara for demitido da empresa, ele fica 6 meses sem benefício, ele recebe a aposentadoria. Aí, depois que ele é contratado novamente, suspende o benefício, vai ficar recebe e suspende os benefícios. Então, o ministro fala várias vezes em cancelamento, mas ele fixa, basicamente, a tese dele, e aqui nos embargos de declaração, nessa doutrina, né, nesse entendimento do Zambit, tá? Quanto à tese, então, ele altera a tese, ele altera o item 4 da tese, né, e aí ele refere novamente a questão da suspensão do benefício. Na realidade, ele fala em cessação do pagamento do benefício, mas ele fala cessação do benefício como o benefício como sinônimo de suspensão e não de cancelamento. Por que a gente defendeu a tese do cancelamento, pessoal? Porque o parágrafo 8º do 57, o 57 acabava remetendo à aposentadoria por invalidez. E a redação da aposentadoria por invalidez, ela é clara, ela fala em cancelamento do benefício no momento em que a pessoa retoma as atividades, o que faz todo sentido, né, Fernando? Se o cara volta a trabalhar, ele está aposentado por invalidez, o benefício é cancelado. E a ideia do 57 era justamente essa. Mas aí o Supremo entende que não é caso de cancelamento, então, e ele traz a suspensão, tá? Na modulação dos efeitos, então, a gente vai fazer vários desdobramentos, pessoal. O primeiro deles é a utilização da modulação do tema 503. Então, ele divide... Mas, Anderson, só para... Já que tu fez aquela introdução ali da questão da suspensão e cessação, eu acho que ali nos embargos de declaração, até o julgamento quis dar na fundamentação, quis dar uma espécie de um balão para dizer que não estava tão confuso no julgamento originário, embora estivesse, né? E continua, Fernando, e continua, cara. Mas eu acho que, para mim, ficou claro que é... Sim, a decisão vai pela suspensão, né? Mas sabe o que me deixa puto da cara? É o seguinte, ó. No item de cima, quando ele diz o seguinte, Alexandre, que o INSS inventa nos embargos de declaração, dizendo que os efeitos financeiros têm que ser a partir do afastamento, ele diz que não cabe ao Supremo legislar. E aí ele traz o artigo 49 e o 57, parágrafo 2º. Daí, quando ele trata sobre se é cessação ou suspensão, eu fico procurando no 8.213 onde é que está a redação de que é suspensão, cara. Não tem, velho. Não tem nenhum lugar que é suspensão. A intenção do legislador foi pelo cancelamento, porque senão ele teria colocado suspensão. Então, há uma contradição no próprio acordo, Fernando. Porque ele diz, a função do Supremo não é legislar, mas, para mim, no momento que ele diz que é suspensão, ele está legislando. Ele pode dar uma interpretação, mas uma interpretação
no meu modo de ver, equivocada com o texto literal da lei. Tanto que a gente tem que analisar isso por analogia. O que acontece com o processo da aposentadoria por invalidez? É suspenso, é cancelada? É cancelada. E o artigo 57 remete à aposentadoria por invalidez. Anderson, eu concordo integralmente com a colocação ali do Thiago, né, quando fala, quero saber como vai ser o controle do INSS, né, vai chover suspensão ilegal e não pagamento legal. Eu sinto que a decisão, ao prestigiar a suspensão e não a cessação, ela mantém, obviamente, o trabalhador sob os auspícios do INSS, né? E isso vai gerar problemas. O que isso vai fazer? Isso vai gerar demandas, né? Isso vão ocorrer demandas, a começar pelos mandados de segurança, que falávamos agora há pouco, pela suspensão indevida, porque não está mais exposto ao agente agressivo, depois a reativação do benefício com valor equivocado, valor errado, a data de início do pagamento errada, essa manutenção, mesmo sabendo que não é um contingente expressivo dentro da Previdência, os aposentados especiais. Sim. É um contingente, aliás, pequeno, né, perto de outras aposentadorias. Mas vai gerar, sim, um tumulto, né? Agora, com relação ao teu ponto específico, deixa eu trazer uma provocação, que é o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar com carinho se a suspensão é ruim, né? Tirando essa questão da autarquia que eu falei agora há pouco, né? Se a suspensão é ruim, porque eu noto que alguns clientes, alguns perfis de clientes, a sensação ela se torna mais interessante. Por exemplo, os médicos, né? A gente conversou já sobre isso. Ou clientes que têm um potencial de planejamento maior, né? Um cliente que tem condições de planejar mais, o próprio contribuinte individual, né? Quando obtém o direito judicialmente, né? Enfim, essas pessoas que têm uma capacidade de trabalho maior, pertencem a uma classe social, né, em que começaram a trabalhar mais tarde, tem uma profissão em que vão trabalhar mais tempo, que é bem diferente. Precisam, Alexandre. Hã? Os que menos precisam. Os que menos precisam. Mas, por outro lado, tu tem aí, eu tô tendo lá no escritório, cara, eu vejo toda semana isso, uma gama de pessoas com 47, 48, 49, 50 anos que estão se aposentando, são de chão de fábrica, estão cansados, mas querem ficar mais um ano para implantar um direito trabalhista da empresa, querem ficar mais 4 anos para garantir um adicional que o grupo, o patrão paga, né? Então, para algumas pessoas, a suspensão, acho que ela não é um mau caminho. Né? Para quem está pouco tempo no trabalho, né, Alexandre? Isso. Ou às vezes quer ficar um tempo mais, se assustou com a decisão, assim, quer fazer uma transição. Por exemplo, os meus clientes que trabalham em hospital, que estão se aposentando com 48, 49, 50, são da área administrativa, né? O que eu noto quando eu estou comunicando para eles a decisão? Eles querem um tempo de transição. Estão pagando a casa da praia, eles estão pagando alguma conquista recente, vai ser complicado para eles perder a renda dobrada de uma hora para outra. Uhum. Então, talvez para esse público, suspender por um ano possa ser interessante para tu lá na frente, tu poder já garantir o benefício automático. Mas no cancelamento ele também poderia pedir lá na frente daqui a um ano. Talvez demorasse um pouquinho mais a concessão, porque tem todo o processo concessivo, né? Mas ele pode ter uma idade mínima lá na frente, sim, né? Que ele vai ter que esperar 15 anos, né? Não, porque ele se aposentaria, obviamente, com valor menor, né? Ah, sim, se tu pensar que ele não alcançaria a mesma renda, tu tem toda a razão. Nesse sentido, sim. Mas eu te entendi. Tem vários caminhos para esse cidadão, claro. Ele pode trocar de benefício, ele pode aproveitar o direito adquirido anterior, ainda assim, né? Já que foi cessado, ele aproveita o direito anterior, mas ele pode também esperar os 65, de repente, para um médico isso é viável, né? Agora, às vezes, um trabalhar de indústria nem tanto, né? Só essa provocação que eu queria fazer, porque eu tenho ótimo, depois eu vou apresentar umas contas que eu fiz aí para mostrar para o pessoal. A Tatiane pergunta, e o valor, acho que teve outro colega também que perguntou acima, e o valor, como é que fica? Bom, pessoal, o benefício é que ele existe, né? Claro que no momento que ele for reativado, ele vem com uma correção que o governo deu no ano, né? Então, isso vai acontecer, não vem juro nem nada, vem só com a correção que é dado para todo aposentado. Ele ficou 3 anos sem receber. Aquele RMI, ele vem atualizando no tempo mesmo, ele sem ter recebido. Então, ele não vai ter a perda do reajuste
de todos os aposentados. Isso eu acredito, não está nos embargos de declaração disso aí, mas segue a normativa do reajuste das aposentadorias. Bom, agora eu trago, Fernando, para a gente discutir a modulação dos efeitos, e nós vamos uma a uma. Primeiro processo, primeira situação, pessoal, que está lá. Esse é o texto que está nos embargos. Nessa conformidade, deve-se resguardar a segurança jurídica naqueles casos em que, tendo sido favorável a decisão, aquele que se pretendia aposentar, especialmente continuar a laborar, já tenha se operado ao trânsito em julgado. Então, pensemos numa situação, o cara se aposentou judicialmente, transitou em julgado o processo, tá? Só que daí ele põe todavia, não é o entretanto, é todavia. Os efeitos desse decisum devem ser observados a partir da data de julgamento do presente recurso. Aqui, galera, pode ficar uma dúvida. Bom, uma coisa é certa. Transitou, está transitado. Fernando, todavia os efeitos desse decisum devem ser observados a partir da data de julgamento do presente recurso. Vou dizer o que eu tenho de percepção em relação a isso, guris. Eu não sei se vocês concordam comigo. Os efeitos aqui está a diferença dos efeitos do 503. No 503, todas aquelas aposentadorias ou desaposentadorias que foram recebidas em tutela, no 503, o STF diz o seguinte: mesmo aqueles que receberam em tutela vão continuar recebendo a desaposentação, tá? Porque transitou em julgado. Eu acredito que o STF, nesse momento, não tem a mesma decisão. Ele diz, ok, o que passou, passou. Daqui para frente, os segurados que estão em contato com agente nocivo, a aposentadoria será suspensa. Por causa do todavia, e aí ele mete a frase dos efeitos. Fernando, o que tu acha? Eu trago de novo esse mesmo texto para a gente analisar conjuntamente. Não, eu tô contigo. Eu acho que e até eu coloco aqui eu achei que ia levantar a dúvida, que é o seguinte: os efeitos. Depois vamos ver de que forma vai ser feito. Se quiser já entrar nisso, também fica à vontade. Transitou em julgado antes da decisão. Isso. De qual decisão? Da mérito originário ou dessa, dos EDs? Eu achei que ia questionar. Tu quer trazer as duas hipóteses, traz. Fica à vontade. Não, julgamento do presente recurso, né? Eu acho que ele fala que os embargos de declaração tem que ser até o dia 23/2. Tá? Porque 23/2 foi a data utilizada como marco. Então, eu acho... 23/2 do quê? De agora de 2021. Né? 23/2 é porque é a data que termina o plenário virtual, né? Mas ele utiliza essa data, né? Porque, assim, no processo, Fernando, processo da desaposentação, eles utilizam o marco, a data do plenário. Também, por isso que o ministro puxa como 23/2. Da decisão dos embargos, né? Isso, dos embargos. A desaposentação também foi assim. Porque no momento que ele põe assim, os efeitos de decisão devem ser observados a partir da data de julgamento do presente recurso, para mim, me parece que, a partir de agora, mesmo os processos que transitarem em julgado podem ser revistos no que tange os efeitos daqui para frente. Anderson, lembra daquele debate que a gente tinha, que a gente insistia dos processos continuarem sobrestados até a decisão dos embargos, declaração? Sim. Né, Alexandre? Não deixar transitar em julgado, fazer até embargo de declaração lá nos processos individuais, porque a gente tinha esse receio de que poderia vir uma decisão em embargo, que pudesse modular de uma maneira mais grave, né? E isso abre realmente essa possibilidade. Parece que a decisão realmente ela coloca a necessidade de respeito, né, da tese do tema 709 a partir da publicação da data dos embargos. Aí fica essa observação do Alexandre. 23 de fevereiro, que é a data, então, do encerramento do plenário virtual. Não tinha essa data em mente.
E aí abre a possibilidade da ação rescisória, né, pelo descumprimento do precedente, seria isso, né, Anderson? Isso. Porque aí tu trabalharia o 966, estou pensando aqui junto com vocês, tu trabalharia a violação de norma jurídica, que é o 966 do 5º. Estou pensando com vocês. O que eu vejo agora, e até é bom que ficou 2 processualistas, cada qual na sua área, para nós pensarmos agora, Guris, conjuntamente, que foi como eu não sabia se o Alexandre vinha hoje, eu troquei uma ideia com o Alexandre. Eu sabia que o Fernando vinha hoje, eu nem liguei para o Fernando, porque nós ia debater isso ao vivo. Né? É a questão, como é que vai ser feito isso, Fernando? Vamos pensar, então. O processo transitou em julgado em janeiro de 20, tá? Bom, rescisória. Será que o INSS vai ter que movimentar o processo via rescisória? Ou, Alexandre, basta com que a autarquia abra um procedimento administrativo dizendo, o Supremo já me deu a possibilidade de eu rediscutir isso aí. Então, Anderson, apresenta a defesa, eu quero saber se tu, desde janeiro de 19, tu mantém-se em contato com a agente nocivo ou não. Eu sei que eu não posso te cobrar os atrasados a partir de 23, até 23 de fevereiro de 2021, pessoal, isso está certo. Mas, a partir de agora, tudo que tu receber concomitante a ter contato com a agente nocivo, tu me deve. Como será que vai ser feito esse procedimento, por isso? Como é que vocês veem? Você vê, Fernando, tu verificaria no processo transitado em julgado lá atrás que o INSS pode movimentar esse trânsito em julgado administrativamente ou só por meio de uma rescisória? Do INSS? Porque nós temos um processo que transitou há 2 anos. Tá? Transitou há 2 anos. A partir de fevereiro de 21, tu não pode mais ter contato com a agente nocivo e receber aposentadoria. Só que o cara está recebendo ainda. E o processo já está transitado e julgado. Não, mas porque é muito fácil uma tutela provisória. Uma tutela, simplesmente, se cancela a tutela, se cessa a tutela e resolve-se o problema. A questão é para trás. Como é que nós vamos fazer para fazer essa prova? O INSS, será que administrativamente toca isso aí? Ele vai ter que fazer movimentação judicial. Eu acho que o INSS vai fazer administrativamente isso aí. Vai desenvolver a prova e aí se o segurado entender que não há essa prova, alguma coisa do gênero, ele vai ter condição de judicializar, né? Por meio do acesso à justiça. Eu acredito que vai ser assim. Mas aí, então, a decisória não vai ser nem usada. É da prazo administrativo, né? Porque daí a rescisória não é nem usada, né, Alexandre? Porque se abre o processo administrativo, o cara está se negando a pagar, a autarquia movimenta uma ação contra o cara para buscar os atrasados. Deixa eu ver se eu entendi bem, Anderson. Tu está referindo, então, à situação em que, após o 23 de fevereiro, o cidadão ele segue recebendo o benefício e exercendo atividade de trabalho junto. Isso. O INSS, por qualquer meio, descobre isso. Isso. Né? Aí o que ele vai fazer, né? Em cima disso, o que ele vai fazer? Eu acredito que ele vai notificar o segurado. Uhum. Hoje o que a gente tem visto, algumas empresas estão se aproveitando dessa situação, né? E elas notificando, empresas que querem trocar perfil de funcionário, empresa muito grande, né? Hospitais, eu tive vários casos aqui, inclusive, no escritório. Seria parecido o Triquês com alguém que está aposentado por invalidez na justiça e o INSS descobre que está trabalhando, não? Isso aí, eu acho que seria o mesmo procedimento, vai se ter um pente fino, eu acho que, inclusive, integra o próprio programa permanente do pente fino, né? Eles vão passar a avaliar também pessoas fazendo cruzamento de dados pela GFIP, pessoas que seguem trabalhando, recebendo benefício, autuam, dão prazo para a defesa, e isso pode terminar no judiciário, né? Por isso, Andréia, que eu trago isso à tona, porque não vai importar aqui aonde transitou e julgado o processo. Mas, Anderson... Não se está revendo a concessão do benefício. Mas faz um caso... Eu achei que tu ia fazer um caso... Faz um caso, que eu achei que é isso que tu ia nos provocar. Faz um caso em que o segurado poderia pensar, junto com o advogado, de propor ação rescisória, para ver se tem. Mas eu não consigo, sabe por quê? Porque assim, o processo transitou em julgado e o objeto do processo era a aposentadoria especial.
não se discute mais o direito à aposentadoria especial. Naquele momento, até dia 23 de fevereiro, a aposentadoria especial está garantida para ele. Claro, o INSS pode entrar com uma rescisória se ele encontrar um furo na contagem do tempo da aposentadoria especial, mas absolutamente nada relacionado ao fato de ele estar recebendo o benefício até dia 23/2. Não, mas eu pensei o seguinte, ó, nesses casos aí, em que transitou em julgado antes de... Imagina que transitou em julgado em dezembro de 2020. Tá. Dizendo que, por exemplo, não vou esperar... Essas que algumas situações que tiveram alguns despachos, assim, de desembargador, de segundo grau. Não vou esperar os EDs. Já diz que não é possível trabalhar e ganhar o benefício. Cancela o benefício. Eu já estou dizendo que não pode isso desde a data do acordo originário. É isso que eu estou pensando. É isso que eu estou pensando. Daí é uma rescisória feita pelo cliente, tendo em vista 709, sem dúvida. Isso, é isso que eu quis dizer na primeira intervenção. Uma ação rescisória por violação do precedente. Porque o precedente, ele deu construído com vocês. Ele deu a modulação agora, em 23 de fevereiro, não lá no primeiro julgamento ano passado. Então, ele pode ter umas parcelas em aberto para receber. Sem dúvida. Você somente falando, é isso que eu estou discutindo. Claro, porque o que pode ter acontecido, né, Alexandre? O advogado se assusta, não recorre, transita em julgado e o benefício é cancelado, tá? Se o benefício foi cancelado, Fernando, daí nós vamos para a ponta do lado, ver se vale a pena te buscar o atrasado ou não. Porque daqui a pouco isso é vantajoso, né? Daqui a pouco esse ano ele se enquadra num 8797. E aí ele encaminha o benefício com a mesma RMI, sem atrasado, mas ele continua recebendo. Por isso que não dá para se atirar na rescisória antes de botar na ponta do lápis. Mas a rescisória vai dar direito a ele receber a aposentadoria e o salário do empregador. Isso. Por isso que esse tema ele é fantástico, porque é muita estratégia, gurizada. Porque não dá para a gente se atirar na rescisória, porque a gente perdeu o processo lá atrás e deixamos transitar por equívoco, ou porque a gente imaginava que não ia levar mesmo, né? Mas será que não foi vantajoso a gente ter perdido esse processo? Talvez tenha sido. Anderson, eu entendi, mas deixa só por que eu fiz essa intervenção. Tu lembra, Triques, que naquela hora, que interessante, na terça passada, naquelas perguntas lá do nosso encontro, não sei se foi o Vitor quem fez a pergunta, que era de uma situação geral, e foi ali que eu raciocinei, de que o juiz ele não mantém sobrestado o processo enquanto se aguarda o julgamento do precedente, e ele decide da cabeça dele. E essa decisão transita em julgado. E depois o precedente é montado, né? Então, ele não sobrestou, deveria ter sobrestado, julgou contra o precedente, que depois se formou, né? E aí a resposta que a gente deu lá atrás era pelo cabimento, Anderson, da ação rescisória com base no 966 Sim. Agora a gente está construindo especificamente em cima do tema 709. Mas a ideia geral, a gente trabalhou na semana passada lá no Sabatina G4. Acredito que vale a mesma, vale a mesma concepção. Vale. Nós podemos usar a rescisória a nosso favor. O caso é o mesmo trazido no G4 Sabatina. Foi o Thiago. Lá foi genérico no sentido do juiz ele desconsiderar um precedente, né? Ele encontra uma norma jurídica, ele está descumprindo o precedente, né? Ele tem que sobrestar, ele tem que esperar. Por que quando tem que sobrestar, não sobresta um negócio? Claro. Mas claro que às vezes não sobresta e é benéfico, né? Mas se não for benéfico, cabe à parte postular a rescisão do julgado, justamente que, né, ele não cumpriu com o dever. É bacana, Fernando, porque daí a rescisória vai ser com um pedido específico. Vamos supor que o benefício tenha sido cessado em fevereiro de 19. Dia 23 de fevereiro de 19 foi cessado o benefício. Aí vai dizer o seguinte: olha, eu quero que esse benefício seja reativado de fevereiro de 19 até fevereiro de 21, porque agora, vamos supor, dia 15 de março de 21, eu me mantenho em contato com a agente nocivo. Quer dizer, pedido super específico. Eu quero 2 anos de atrasado com o 13º. Né? Bacana, vamos seguindo aqui. É uma tese. Gurizes,
em relação aos processos não transitados, Fernando, processos em andamento. Por outro lado, diz o ministro, para aquelas situações em que o percebimento do benefício decorre de decisão proferida em antecipação de tutela, a não ocorrência de ameaça à segurança jurídica é evidente, uma vez que o reconhecimento da possibilidade de continuar exercendo a atividade, mesmo já percebendo benefício previdenciário, deve ser uma decisão de caráter precário, passivo de revogação a qualquer tempo. Aqui fica claro, né, Fernando? O que vai acontecer? O cara está percebendo o benefício, dia 23 do 2, o benefício tem que ser cessado, não antes. Bom, mas nós já estamos dia 15 também, né? Mas dia 23 do 2, o benefício pode ser cessado. Mas acho que é importante isso, vale o mesmo marco. Uhum. É isso que a gente tem que sedimentar junto com o grupo aqui. Eu acho que vale o marco desse julgamento virtual aí de 23 de fevereiro. Poderia agora o juiz, antes de cessar, aí sim, Fernando, ele intimar a parte para demonstrar se ele se mantém em contato com agente nocivo ou não, durante naquele momento, porque para trás não importa se ele estava em contato com agente nocivo. A partir de agora, vamos por hoje, dia 5 de março, tá? O juiz peticiona despacho do processo e diz assim, ó, antes de revogar essa tutela, eu quero saber o seguinte, Magrão, tu está em contato com agente nocivo ou não? Faça a prova disso, abre o prazo de 15 dias para apresentação da documentação. Porque aí entra no requisito do artigo 300 do fumo boni iuris, né? O precedente ele passa, por isso que esse conceito ele é muito complexo, mas ele é muito importante, né? Eu venho insistindo nisso bastante também dentro do G4. O precedente obrigatório ele assume peso de lei, ele assume claramente peso de norma infraconstitucional, porque eu tenho que interpretar a legislação e o precedente emitido. Não adianta eu só ler lá a lei de benefício. Tanto é que o Anderson acabou de dizer aí que a lei de benefício acabou sendo alterada, ou construída, ou reconstruída a partir dos embargos de declaração. Então, eu tenho que ler a lei e tenho que ler o precedente. Né? Eu me dei conta disso lá no caso processual do artigo do agravo. Não adianta mais ler o artigo 1015 do agravo, tu não vai encontrar resposta. Tu tem que ler o artigo 1015 e o tema 988 do STJ, você não consegue aplicar, tu não consegue saber se tu vai fazer o recurso de agravo do instrumento ou não. Então, fica um paralelo aqui a ser colocado. Acredito que essa seja o melhor encaminhamento. Né? Tati, se eu falei cessado, tá? Tá errado, tá? O benefício é suspenso, isso está bem claro. Talvez ali no acórdão é suspenso e está suspenso. Isso não tem mais choro, é suspenso. Não se usa mais a palavra cancelado, tá? Depois eu vou trazer para vocês uma ideia que eu tive, que nós estamos amadurecendo, não é nada ainda de concreto, mas deixa nós continuarmos aqui. Então, nessa situação... Só uma questão sobre esse último tópico que tu falou da tutela antecipada, né? A tutela de urgência. Só um aspecto importante. Creio que os magistrados não vão revogar essas tutelas de ofício, né? Cabe à parte, né, postular a revogação dessas tutelas, né? Porque está comprovado nos autos que o pedido antes do dia 23. Isso, né? Ele pergunta, o que é o dia 23? É um marco, Délio, não é um exemplo nosso. O ministro, no voto, fala, ele usa o dia 23 de fevereiro como um marco de que, a partir deste dia, a pessoa que continuar trabalhando, recebendo aposentadoria, ele tem que devolver. A partir do dia 23. Agora, eu ia fazer essa colocação, o Alexandre acho que interferiu bem, e eu vou perguntar para o Alexandre, então. O juiz ele não poderia despachar, no sentido, como o Anderson falou, no sentido de diga a parte se continue em atividade especial a partir do dia 23 de fevereiro, sob pena de, em não fazendo, sob pena de, em não prestando informação, o juízo entender que não há mais os requisitos do fumo boni iuris e determinar a revogação ex officio da tutela provisória? Sim, não, eu entendo que sim, ele poderia fazer isso, mas, claro, vamos ver como é que vai ser exarada essa ordem essa ordem que está sendo trazida aí no tema para os juízos ordinários, né? Para os juízes de primeira instância ou de segunda instância. Processualmente falando, ele pode. Não, com certeza, mas eu creio que não vai haver
uma comunicação diferente do que qualquer outro tema em repercussão geral. Não faz sentido, né, Alexandre? Não, de modo que vai acontecer incompetência delegada, vai acontecer na Justiça Federal muitos casos que vão passar o dia 23. Eu tenho alguns casos no escritório, inclusive o nosso encontro de hoje está sendo importante para mim, porque a gente está repercutindo agora, né? A decisão é o primeiro voto, saiu sexta, mas eu acho que por segurança é bom postular, né? Postular antes do dia 23, né? Para não ter prejuízo. Tu tá querendo dizer o quê? Se ninguém postular nada, em tese fica do jeito que tá, e aí o segurado vai ter que devolver depois. Isso, a partir do dia 24, o INSS já está autorizado a notificar para devolver, né? Isso aí. Isso aí. Mas vamos continuar. Agora é a questão dos atrasados, tá? Deixa eu ver, só para ver se ficou alguma pergunta para trás. Podemos, Karen, nos antecipar. Eu não vejo problema nenhum. Se o teu cliente não tem mais contato com agente nocivo, junta o PPP no processo e prova, já antecipa. Eu fiz isso nos meus já. Eu fiz isso nos meus há 5 meses, eu fiz os meus isso. Ou 4 meses, sei lá quando é que saiu o 709, quando é que foi? Novembro, outubro? Por ali, setembro acho que foi que saiu. Lá atrás eu já fiz em todos os meus processos. Aqueles que não estão mais trabalhando com agente nocivo, eu já fiz prova em todos eles. Mas vamos lá. Seguimos aqui. Relação aos atrasados. Irrepetibilidade dos valores. Os indivíduos que vinham auferindo o benefício previdenciário em razão de pedidos deferidos pelo Poder Judiciário, aqui, olha que bacana, ou mesmo voluntariamente pela administração, ó, Alexandre, colocaram os pedidos administrativos no bolo. Encontra-se isentos... Não tem, né? É que não tem administrativo. É 1 em 5 mil. É 1 em 5 mil. Encontram-se isentos de qualquer obrigação de devolução dos valores recebidos até a proclamação do resultado desse julgamento, Délio. Ó, e a proclamação é dia 23/2. Eu acho que ficou bem claro essa parte, né? Vocês querem fazer algum comentário? Não. Tá. Vamos seguir aqui. Aqui nós vamos trazer alguns exemplos. Processo que transitou em julgado, cliente que teve contato com agente nocivo, mas não possui mais. Ó, cara, sem necessidade de devolução dos valores referentes à aposentadoria no período em que teve contato com a agente e percebeu a aposentadoria. Poderá ser intimado pelo INSS para demonstrar o afastamento da atividade a partir do julgamento 709. E nós podemos nos antecipar e nós mesmos fazermos a prova que o nosso cliente não tem mais contato com agente nocivo. Tá? O INSS é intimado da documentação, eu tenho feito isso na execução mesmo, e os juízes intimam o INSS para falar sobre essa documentação, eles aceitam, não falam mais nada, e aí agora vai seguir o processo. Anderson, se alguém quisesse elaborar processualmente um pouquinho mais, assim, poderia falar tranquilamente no princípio da colaboração, né? Que do artigo 6º ali, como princípio geral do sistema, como a boa-fé também é do artigo 5º, mas aqui me parece que é mais uma lógica de colaboração, informar o juiz ou trazer informação do INSS de que a situação não é mais a mesma, até para facilitar a própria questão da execução, evitar discussão com relação à compensação de valores, né? Se alguém quiser elaborar um pouquinho melhor, poderia trabalhar ali e transcrever o artigo 6º, como algumas vezes a execução eu faço. Boa, pessoal. Então, vamos utilizar a dica do Fernando, vamos trazer a prova, invocamos o 6º do CPC, pedimos a intimação do INSS sobre a documentação e informamos que, tendo em vista o fato de não termos mais o contato com agente nocivo, o benefício não deve ser suspenso e ele deve seguir recebendo a aposentadoria. Tá? Beleza. Item número 2. Processo que transitou em julgado, cliente que teve contato com agente nocivo, mas segue trabalhando e em contato. Mesma situação, não tem devolução igual, e aqui sim, né, ele poderá ser intimado pelo INSS para demonstrar o afastamento da atividade e, em caso de permanecer em contato, deverá devolver a partir dos julgamentos em base de declaração. O que nós podemos fazer aqui, Fernanda, é a mesma história. Se o nosso cliente, daí a gente faz o inverso, se o nosso cliente está em contato com agente nocivo, e aqui nós temos que fazer uma análise do PPP, obviamente, pessoal, daqui a pouco nós estamos falando do PPP que não tem como dar curva.
né? E tanto que ali no material do escritório, ali no material aqui da aula, eu coloco, olha, se é um hidrocarboneto, a gente até consegue, porque vai que no PVP vem o EPI, nós não vamos justificar se o EPI é eficaz ou não é eficaz. Se aparece o Szinho do PPP, ele é eficaz e segue, porque o cliente vai continuar recebendo a aposentadoria e a sua remuneração. Agora, se nós pegarmos algumas coisas escancaradas, por exemplo, um agente biológico na área da saúde, nós vamos buscar um agente frio, um agente físico frio, que não tem EPI eficaz, aí ferrou, gurizada. Vamos provar lá no processo e vamos pedir nós a suspensão do benefício. Porque se nós não pedirmos a suspensão do benefício, o INSS vai pedir lá na frente, e aí nosso cliente vai ter a pagar. Eu não acredito que não é essa situação. O que vocês acham? A gente antecipa e fala, ó, segue em contato, suspende o benefício. Ou vocês acham que seria o caso de ficar pianinho e esperar o INSS abrir o procedimento administrativo, guris? Não, isso vai dar, isso é um problema, Anderson, e até um problema da relação, vai dar um problema de relação do cliente com o advogado, né? Porque o cliente vai jogar, e aí não se sabe com que repercussões, né? Extra, vai jogar sem informar, doutor, o senhor devia ter me avisado antes. Como é que a doutora não me fala nada sobre isso? Que eu tenho que devolver? Eu não vou devolver, né? Então, aí começa a criar um clima todo de um problema aí, não só na relação com o INSS, mas na relação do cliente com o advogado. Eu sempre fui dessa política, Fernando, concordo contigo. Tu tá só adiando um problema que talvez não tenha como a gente resolver. Tanto é que hoje, gurizes, eu tive uma reunião no escritório interna, e eu disse para as gurias lá no escritório, olha, uma delas tá focada nisso, Fernando, porque nós temos clientes aposentados especial que transitou em julgado há 2, 3 anos. E aí? Será que esses caras não têm que ser alertados por nós dos efeitos que pode ter a manutenção desse benefício a partir do dia 23? Eu entendo que sim, mesmo que eu não advogue mais para ele. Então, eu pedi para fazer a relação de todos os processos, nós vamos ter que consultar o meu INSS para ver se esse cara está contribuindo, Alexandre. Se ele não está contribuindo, eu mando um e-mail A. Se o senhor voltar a contribuir em atividade especial, pode acontecer isso. Se ele está contribuindo, eu vou ter que entrar em contato com ele, verificar se é atividade especial ou não. Se é atividade especial, eu vou ter que informar ele, ó, bom, a situação é essa. Se o senhor quiser fazer esse pedido de suspensão do benefício, eu faço para o senhor. Agora, se o senhor não quiser, é por conta e risco. O que vocês acham? Eu acho que é um bom procedimento, né? O ruim é ter que ficar puxando todos os processos antigos do escritório, mas enfim. Não, eu não tenho dúvida. O ministro, né, se o processo se finalizar assim, né, o ministro foi muito claro, né, e essa data nova agora, essa nova data, 23 de fevereiro, que é posterior a tudo, é posterior a hoje, né, então é óbvio que é uma notificação final, né, o que o Supremo está fazendo é isso, ele está dando uma notificação final, e a partir de então o INSS pode cobrar os valores, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que importante, Anderson, essa quase uma utilidade pública que tu traz aqui com a aula, né? Porque a partir do dia 23, tutela provisória, mesmo processo transitário julgado, a gente tem que realmente tomar todas as providências para, no mínimo, né, nos desincumbirmos do dever, né? Isso aí. Nos desincumbirmos do dever. Tem que encontrar alguma forma de ter isso bem detalhado no escritório para que depois não digam que não foi avisado, porque quando dá essas cobranças, a gente sabe que o INSS vai com tudo, né? Não, e outra, é uma cobrança, Fernando, que difícil, se ele tiver contato com a gente nocivo, o PPP estiver redondo, nós vamos alegar o quê na defesa? Não tem o que alegar, cara. Não tem o que alegar. Não tem. Só parcela para mim aí, por gentileza, porque eu não tenho condição de pagar isso aí à vista. É essa. E eu não sei qual é a colega que fez a pergunta, porque aparece como Facebook só, não aparece o nome. E se não tiver mais contribuindo, é tranquilo. Se ele não está mais contribuindo, pressupõe que ele não está mais trabalhando. Se ele não está trabalhando, não tem contato com a gente nociva, ele segue recebendo aposentadoria especial. Beleza. Tá? Mais um pouquinho aí, tem mais alguns exemplos, Luiz.
Olha a Karen ali, ó, bem isso. Vamos chorar. Ale. Bom, cliente que tem processo tramitando está recebendo o B46 por tutela, mas tem contato com agente nocivo. Processos que ainda não foram julgados pelo TRF. Aqui é fantástico esse exemplo aqui. Pensemos, Fernando e Alexandre, o cara está recebendo tutela e recebeu a tutela em sentença, Fernando. Tá? Só que o processo não chegou ainda para julgamento do TRF da 4ª Região, ou chegou lá no TRF, o TRF sobrestou antes de pautar. Olha os desdobramentos que a gente pode ter aqui. Aqui a gente pode reafirmar a DERA, Alexandre. Aqui a gente pode fazer alteração da espécie de benefício. Aqui a gente pode simplesmente chegar no processo e dizer o seguinte, não. O que eu quero aqui é só uma verbação de tempo agora. Porque eu fiz o planejamento da aposentadoria desse cara e ele vai se aposentar lá atrás. Entende? Olha que loucura esse negócio. Claro que se houve tutela, é um pouco mais difícil de eu transformar uma ação concessória em uma ação declaratória de tempo. Isso talvez eu tenha dificuldade de fazer. Agora, eu posso trocar o B46 por um B42 com pontuação e reafirmação da DEA? Show, sem dúvida, porque, bom, primeiro fazendo uso, né, do 493 do CPC, que a gente chama de reafirmação da DER, né, mas, na verdade, ele é muito mais do que a reafirmação da DER, porque ele permite reconhecer o fato superveniente. E o fato superveniente não necessariamente vai significar alterar a data de entrada do requerimento. Vou dar um exemplo típico no nosso caso. Eu posso postular o reconhecimento do fato superveniente, que é justamente o julgamento dos embargos, e pedir para o juiz uma prestação, mudar o pedido, né, porque já tem entendimento no STJ, e aqui na 4ª Região também, mas no STJ já tem entendimento, né, há muito tempo, de que o juiz previdenciário pode conceder benefício diverso daquele que foi requerido. Então, eu posso pedir o reconhecimento do julgamento como fato superveniente, eu não altero a data de entrada do requerimento, eu apenas altero o pedido. Eu peço um outro benefício, né, e trabalho, logicamente, o entendimento que a gente tem hoje de que o juiz pode conceder um benefício diverso do que foi requerido em matéria de processo previdenciário, né? Então, essa é uma hipótese. Outra hipótese é alterar a DER. Eu também posso usar o reconhecimento do fato superveniente para aproveitar um tempo de contribuição posterior à DER administrativa, para daí sim fazer jus a um outro benefício. Mas o que eu queria deixar registrado, e a gente até conversou sobre isso, Anderson, é que não necessariamente eu preciso mudar a data de entrada do requerimento. Claro. O julgamento pode ser o fato superveniente e, com base nele, pedir um benefício diverso, né? É mais ou menos nessa linha. Isso é fantástico, cara, porque daqui a pouco tu tem um pedido de B46, tu transforma em B42, porque tu faz um cálculo e verifica, caraca, esse cara está empenhado nos próximos 25 anos. Vai ficar 25 anos sem receber benefício? E tu está dentro das instâncias ordinárias ali, né? Eu acredito que e eu sempre bato aí, quando o Triqueiros fala do 493, eu bato no outro artigo, que é o 322, parágrafo 2º, porque isso é um ajuste no pedido. Isso é ajuste autorizado no código. E se é ajuste no pedido, Anderson, a tutela provisória, como ela é dada em cognição sumária, mesmo que seja dada junto a uma sentença, eu entendo que ela pode ser, dentro desse ajuste no pedido, o tribunal, quando vai dar a decisão final em cognição exauriente, que é o acórdão, né, no caso ali do nosso TRF, ele tem que colocar tudo isso na mesa e conceder o benefício mais adequado ao segurado, né? Ele tem que estar muito ciente do princípio da lógica, do princípio do ajuste no pedido e do princípio da primazia do mérito, né? Ele tem que entender que ele está dando uma decisão final de mérito e que ele tem que fazer o ajuste adequado, mesmo que seja difícil, né? É difícil para o segurado,
ou melhor dizendo, é difícil para o Poder Judiciário, sim, mas é mais difícil para o segurado se ele não tiver um benefício adequado. Ele vai ter que fazer o quê? Uma revisão administrativa depois? Uhum. E se tiver no juizado, não tem nem ação rescisória para fazer? Né? Então, o tribunal também tem que ser cobrado dessa responsabilidade dele, de dar a melhor decisão nesse momento em que ele está decidindo aí a sorte do segurado. Então, tem fundamento para isso. Tem o 493, tem o 322, parágrafo 2º, e tem o princípio da primazia do mérito, né, que é o 139.9. São basicamente esses artigos que a gente vem trabalhando bastante também no AREG 4. Né? Eu tenho aqui, Anderson, só para colaborar, eu tenho aqui o precedente do STJ que autoriza a concessão do benefício diverso do requerido, aí aplicando justamente todos esses artigos que o Fernando referiu, né, mas aí voltado num julgamento, numa lide previdenciária, se os colegas quiserem anotar, que é o recurso especial 1.399.997. É o RESP 1.399.997. Nesse recurso especial, o STJ decidiu que o juiz pode conceder ao autor benefício previdenciário diverso do requerido na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais atinentes ao benefício concedido. Vejam que nós podemos, inclusive, no pedido, não sei a opinião do Fernando, mas a gente pode até descolar isso do tema 995. Nós não estamos tratando aqui de forma específica do tema 995. Nós estamos tratando aqui do ajuste do pedido, como o Fernando referiu, o reconhecimento do fato superveniente, trabalhando o precedente do STJ, né? Porque se a gente cai no tema 995, dependendo da alteração que a gente vai fazer, a gente pode receber aí uma negativa pelo tumulto processual, com as provas que a gente vai apresentar, o PPP que a gente está apresentando do pedido de mudança, né, as provas rurais que a gente está apresentando. Claro que, invariavelmente, isso vai caminhar para o tema 995, mas, Fernando, não sei se tu concorda comigo, tem características que permitem uma distinção, não? No sentido de uma aplicação mais ampla, né? Uma aplicação mais ampla, quer dizer, eu estou trabalhando aqui o ajuste do pedido com o entendimento que entende que o juiz pode conceder o benefício de forma diferente, eu não estou alterando o DER, e o fato superveniente é o julgamento do tema 709, né? Mesmo com a modulação de efeitos que lá ocorreu, né, nos deixa aqui numa condição difícil. Então eu quero alterar o pedido, né? Aí a gente não sabe qual vai ser o limite dessa alteração, né? No tema 995, eu sei que tem o limite do tumulto do processo. Mas não sei até que ponto se enquadraria aqui no tema 995, porque eu não estou mexendo com a DER. Porque foi exatamente o Délio está perguntando a nossa discussão hoje de tarde, né, Alexandre? E o Alexandre ficou... Foi exatamente a minha discussão do Alexandre hoje de tarde. Tu quer botar ali? Põe o número ali, Alexandre. Eu boto, pode deixar que eu boto. Hoje de tarde, Fernando, eu converso com o Alexandre, cara, sobre a seguinte situação. Vamos pensar no processo que transitou em julgado já, tá? O processo que transitou em julgado e aí o benefício é suspenso, Fernando. Só que o cara, vai ficar mais 20 anos em atividade. Eu faço um planejamento previdenciário para ele e verifico que o tempo que ele vai receber, vai deixar de receber o benefício, ele acaba sendo muito mais vantajoso se ele tivesse uma aposentadoria B42 ao invés de um B46. Mas acontece, cara, que esse benefício já foi deferido e o processo transitou em julgado e o benefício B46 está suspenso. O que fazer, cara? O que nós vamos fazer? Daí eu entrei em contato com o Alexandre e disse, Alexandre, será que a gente não poderia, cara, quem sabe a gente fazer uma revisão administrativa e requerer a transformação, né, de um B46 em B42 depois que ele tivesse sido implementado e já recebido? Então, o cara faz 2 anos que está recebendo B46. Agora, com base na decisão do STF, eu quero transformar o B46 em B42, sendo que eu vou manter a DIB, mas, obviamente, o valor do benefício vai ser menor. Tá? Aí o Alexandre disse assim, Anderson, mas tu é louco, né, cara, querer fazer isso, porque os efeitos da revisão vão retroagir a DIB.
Então, ele teria que devolver esses 2 anos com um valor de 30% a menor ou 40% a menor, dependendo do valor do fator previdenciário. Mas aí eu fico pensando assim, ó, quando o INSS faz qualquer tipo de revisão administrativa, Alexandre, ele vai, ao invés do B46, vamos supor que ele enquadra alguém numa pontuação de 96 pontos. Daí, 3 anos depois, ele verifica que não era 96, era 95,10. E aí o cara não tem mais contribuição posterior e não pode mais fazer reafirmação de DER. Ele vai transformar aquilo ali num B42 normal. Ele vai pedir para restituir todo aquele atrasado? Vamos supor que ele peça. Se eu for para a justiça e dizer o seguinte, olha, eu recebi de boa fé todo esse período, a justiça vai me condenar a devolver? Não vai me condenar a devolver. Será que a gente não estamos construindo aqui, Alexandre, com muita cautela, pessoal, com muita cautela, a possibilidade de nós, pós 23 de fevereiro de 2021, pedirmos a conversão do B46 em B42 com efeitos de alteração de DIB tão somente a partir do dia 23/2? Conversamos meia hora hoje de tarde sobre isso, Alexandre. Né? É difícil, né, cara? É muito difícil. Mas talvez seja uma alternativa da gente buscar administrativo isso. Porque eu não sou louco, eu não vou fazer esse pedido judicial. Eu vou deixar suspender os meus B46 e vou fazer um pedido administrativo revisando o meu benefício. Porque se eu tenho direito a um B46, eu tenho direito a um B42, óbvio. E eu não vou cair na asneira de pedir alteração da DER, porque se eu pedir alteração de DER é desaposentação. Eu quero a manutenção, mas eu vou receber menos. Mas, Anderson, de onde é que tu tirou de receber menos? Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu fiz lá no escritório de tarde, que eu fiz aqui em casa hoje, na realidade, de tarde, de que vale a pena eu receber menos do que receber o B46. Cada caso é um. Cada caso é um. Eu posso ter um que vale a pena. E aqui eu trago um exemplo para vocês, ó. Fernando, tu compreendeu aí o meu exemplo? Eu só estou vendo uma coisinha aqui e já estou retornando. Sim. É? Deixa eu só trazer esse exemplo para vocês aqui. O Alexandre tá aí? Tá. Eu tô. Tá. Anderson, sabe o que eu estou olhando aqui? Eu vou copiar para os colegas abaixo, nos comentários. Eu me confundi no número, não é aquele número, colegas. Aquele número nem do INSS estou procurando ele aqui. Não, aquele que eu coloquei, é isso, não, aquele é uma outra decisão. Eu vou colocar para vocês agora o agravo regimental em RESP do Paraná. Bom. Esse sim que decide, a segunda turma do STJ decide que o juiz previdenciário pode conceder o benefício diverso daquele postulado na inicial. Colegas, desculpem, eu me confundi no número aqui, vou colocar o número correto em seguida ali. Segue lá, Anderson. Tranquilo. Tá. Antes de eu apresentar o CAL, tu quer fazer algumas considerações? Eu acho que seria importante, Alexandre, tu trazer os empecilhos dessa tese para a gente poder avançar e, enfim, a gente, né? Qual tese que tu diz? Não, aquela da possibilidade de fazer a revisão do benefício, transformar o B46 em B42 com efeitos financeiros de diminuição da DIB tão somente a partir de 23 de fevereiro. Baseado em situações onde o próprio INSS faz isso seguidamente, né, nas revisões, diminuindo benefícios e sem a gente ter a necessidade de devolver valores, porque eles foram encaminhados de boa fé. Hoje nós temos um fato superveniente, nós temos a situação de que a pessoa não vai poder receber esse benefício trabalhando, que ela precisa desse valor, ela teve, durante esse valor, vem recebendo uma renda extra durante tanto tempo. É nesse sentido. Tá, só coloquei ali então, tá, pessoal, o recurso correto, desconsiderem o anterior, tá? Mas vocês encontram isso aos montes na jurisprudência. O próprio tema 995 é feito menção, tem muitas decisões sobre esse tema. Claro que a gente sabe que na prática, às vezes as decisões tratam de uma forma, mas na prática é mais complicado de a gente operacionalizar isso, né?
Anderson, deixa eu entender bem. Tu quer que eu discorra sobre... Eu não te compreendi. Tá, mas foi o que nós falamos de tarde, Alexandre. Aqui, ó. Sobre a revisão administrativa. Isso. Sobre aquilo que nós conversamos de detalhe, sobre a revisão administrativa. E eu baseio a discussão, Alexandre, no fato de que, se o INSS descobre que eu encaminhei um 8595 de forma equivocada, que faltou 2 meses de contribuição, e eu não tenho 2 meses de contribuição para reafirmar dela, ele vai transformar o meu B42 pelo 29C, pelo 29 normal, aplicando o fator. Eu vou ter reduzido drasticamente a minha aposentadoria. Vai ficar comprovada a boa-fé. O INSS pode ser até que ele tente me cobrar administrativamente e tente compensar esse atrasado. Não vai levar, porque judicialmente eu vou ganhar isso. Se o judiciário mantiver esse entendimento, eu utilizando o próprio 709 como argumento da diminuição do meu benefício, será que não teria como prosperar isso? Como um plano B, C, D, sei lá? Tu faz referência à revisão administrativa, né? Uhum. Tá. Pelo que eu compreendi, pelo que tu me trouxe hoje, seria uma seguinte situação. O cidadão está numa condição dessas após, né, aposentado, trabalhando, ele tem o benefício dele suspenso, né? Suspenso. O processo judicial já transitou em julgado, Fernando, tá? Já terminou o processo. Ele foi chamado ou de ofício, a empresa comunicou ao INSS e suspenderam o benefício. O Anderson me pergunta, o que tu acha da possibilidade de uma revisão administrativa para a gente revisar essa suspensão, o ato de suspensão ou até o ato de concessão, se fosse o caso, para trocar o benefício pela revisão administrativa para um outro benefício. Uhum. Algo que eu faria com base nesse precedente do juiz poder conceder benefício diverso se eu ainda tivesse o processo judicial. Como eu não tenho o processo judicial, eu faço uma revisão administrativa demonstrando direito a uma outra prestação. Isso. O que eu vi de dificuldade nisso? Primeiro, eu só vou poder fazer a revisão administrativa do ato de deferimento do benefício. Uhum. Eu não conseguiria revisar esse benefício do ponto de vista da suspensão em si, né? Mas para mim revisar o ato do deferimento, eu tenho que comprovar que quando do deferimento houve uma falha. O servidor cometeu alguma falha que gerou aquele benefício, para poder trocar por outro benefício. Se eu não comprovar que houve uma falha, eu não consigo revisar esse benefício. A única alternativa que eu teria, eu não teria alternativa, na verdade. E sem contar que, se eu já recebi alguma parcela desse benefício, menos ainda, porque aí vai configurar uma desaposentação. Porque eu vou pedir a troca de um benefício que é irrenunciável, eu já recebi um valor, eu já saquei o fundo, então eu não tenho mais como renunciar a ele. Então eu fico numa sinuca, porque eu não posso cancelar o benefício, porque o Supremo disse que eu não posso cancelar. Uhum. Né? Eu não posso revisar esse benefício, porque eu não tenho vício na concessão. Eu não tenho um vício na concessão, então eu não consigo revisar ele do ponto de vista... Alexandre, vamos supor que, mesmo que eu não tenha um vício na concessão, tá? Não poderia utilizar esse fato superveniente para... A galera não entendeu, deixa eu explicar de novo, então. É complicado, pessoal, porque isso aqui eu estou pensando desde sexta-feira em relação a isso. Quando saiu a decisão, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a situação. Então, assim, ó, Zuzu, Délio, queridos, assim, ó. Pensemos que o processo transitou em julgado, eu peticiono no processo assim, ó, doutor, pode suspender meu benefício porque eu sou médico, eu estou trabalhando e eu não quero parar de trabalhar. Tá? Beleza. Suspenso o benefício. Administrativamente, eu faço um requerimento de revisão do benefício, eu digo, eu não quero mais B46, eu quero B42. Só que eu não quero um B42 que tu revise ele desde a concessão do benefício. Eu quero não devolver absolutamente nada para trás, porque o Supremo disse que eu não tenho que devolver nada, mas eu quero um B42 daqui para frente só. Não tem problema de diminuir 30% do meu benefício, porque eu fiz a conta e aos 80 anos eu vou ter recebido muito mais pelo B42 do que pelo B46, tão somente
no momento em que eu deixar de ter o contato com agente nocivo. Porque pelo B42 eu vou receber desde agora. Eu vou receber durante 20 anos. E o B42, o B46 eu vou receber só 10 anos que seja, tá? Então, essa é a intenção, pessoal. É só trocar o benefício pelo menor sem alteração da DER. Eu não mexo na DER. Eu mantenho a DER. A DER continua sendo 1º de janeiro de 2019. Tá? Pode chamar qualquer coisa menos desaposentação. Para mim, isso não é desaposentação, é qualquer outra coisa. Você pode até dizer para mim, ó, Anderson, isso tu está viajando, que não existe revisão. O conceito de desaposentação é outro. É a utilização do tempo posterior à concessão do benefício. Eu não estou utilizando tempo nenhum após a concessão do benefício. Tá? Pode ser qualquer outra coisa, menos... Sim, Tati, eu tenho direito adquirido tanto ao B42 como o 46 lá atrás. Só que eu optei pelo 46, sabe? Só que agora eu quero trocar. Só que eu quero trocar, Tati, mas sem devolver um pila para o INSS. Eu quero mas só daqui. Você está gozando do benefício, né? Esse é o problema, né? Mas, Fernando, eu concordo contigo. Mas aí eu te trago uma outra situação. Se o INSS fosse revisar meu benefício, ele baixaria de B46 para B42 e não me cobraria R$1 de atrasado. Aí eu concordo com o Alexandre quando ele diz, Anderson, mas nesse caso tem erro na concessão. Concordo, Alexandre? Só que agora o STF já disse para mim, teu benefício, tu não deveria estar recebendo esse benefício. Só está recebendo esse benefício porque eu estou sendo legalzinho contigo. Porque tu trabalhou durante todo esse período em contato com agente nocivo que tu não poderia trabalhar. Pessoal, isso aqui, ó, é uma ideia, tá? É uma ideia que veio... Eu teria que sentar, obviamente, ouvir mais os guris, eles vão detonar mais umas 20 vezes, e eu vou procurando argumentos para poder rediscutir essa matéria. O que o Supremo pode dizer nesse teu caso, Anderson, que é uma tese, né? Tu está levantando, está pensando, o que o Supremo pode dizer é o seguinte, olha, quando eu lancei a tese e disse que não tinha que devolver valores, eu não pensei nessa hipótese aí levantada. Então, essa seria um indistinguishing, né? E, portanto, não pode fazer isso em função da irrenunciabilidade do benefício concedido. Essa é uma situação que não foi abarcada na tese originária do tema 709. Estou fazendo advogado do diabo, só para... Claro, mas a intenção é essa. Eu poderia ter amadurecido isso... Eu distinguish agora. 2 meses. Eu poderia ter amadurecido 2 meses e vir com ela daqui 2 meses. Tá? Mas a intenção não é essa. Né? Agora, Anderson, só para explicitar bem, né? E lógico, a gente vai desenvolvendo isso, né? Eu acho que o importante é que as ideias realmente surjam, né? Uma hipótese que eu acho que combinaria muito com o que tu está defendendo, pelo menos nessa primeira leitura, e pode ajudar talvez os colegas a compreender aonde tu quer chegar, tá? Trabalha com uma hipótese assim: o cidadão há 3 anos atrás pediu aposentadoria especial, pediu aposentadoria, porque segurado não pede aposentadoria específica no INSS. Sim. O INSS concedeu o melhor benefício. Segurado pede aposentadoria. Mesmo que o nosso requerimento esteja expresso o tipo de benefício, o servidor tem sempre o dever de conceder a melhor prestação. Passa-se 1 ano, o INSS está em análise. 2 anos, o INSS está em análise. 3 anos, o INSS está em análise. Uma situação que não acontece, né? Tanto tempo. E aí vem o tema, decide o tema, e após o tema sai a decisão do INSS deferindo a aposentadoria especial. E te gera problemas. Nem vou entrar em que tipo de problema. Te gera problemas temporais, o INSS de repente não quer pagar alguma coisa. Ali tu poderia, sim, fazer uma revisão, se tu comprovar que lá quando tu pediu 3 anos atrás, tu tinha direito ao B42 e eles te deram o B46. Sim. Né? Nesse caso, sim. O problema é que se tu tá no ambiente administrativo oriundo do judicial, que é o caso, tu já postulou judicialmente o B46. Sim, eu entendi. Então, é claro, ali, digamos assim, se reduz a quase nenhuma possibilidade de tu alegar uma falha, porque tu, na condição de procurador no processo judicial, tu já está postulando o que tu entende melhor e tu delimitou a lide dessa forma. Por isso que eu entendo que é difícil tu exercer esse direito administrativo. Claro, né? Claro. Mas só para fazer uma analogia grosseira, assim, né? O pessoal está preocupado, mas vai ter que... E os efeitos financeiros desse, galera, eu não sou louco, tá? Antes de fazer um pedido,
nesses casos aí, eu trago essa hipótese porque eu fui para a ponta do lápis e criei um caso peguei um RMI do escritório, criei uma possibilidade em cima de uma concessão do escritório e cheguei à conclusão de que naquele caso, nesse caso específico de um cliente que eu tenho no escritório específico, esse valeria muito a pena eu trocar o B46 pelo B42. Tá? Muito a pena. Pelo tempo que ele vai ficar sem receber o benefício. Então, eu não sou louco, eu jamais ia fazer um pedido desse sem colocar no papel, fazer o levantamento financeiro para ver se efetivamente vale a pena. Claro que se o INSS vem e diz assim, eu aceito desde que tu devolva, meu pedido vai ser desde que não haja devolução, porque se houver devolução não vale a pena, né, pessoal? Então, obviamente... Mas a gente viu, Anderson, eu particularmente quero que tu seja muito louco, né? Eu acho que é nessas horas que surgem, né, no debate, a gente tem que levantar. Eu acho que essas relações, né, o Fernando vem tratando bastante também, e a gente conversou muito já sobre isso nos cafés, essas relações entre os procedimentos administrativos e o processo judicial podem salvar muitos processos, porque a gente não tem uma dinâmica de preclusão, né, Fernando, do processo administrativo, como temos no processo judicial, por causa da busca da verdade real. Então, pelo menos do ponto de vista teórico, né, mas que está na dinâmica do processo. Aprendi essa semana ainda, reforcei que... Né? A inexistência da inclusão na via administrativa, que tem a ver com aquela informalidade do processo administrativo também, né? Também, muito ligado à informalidade, sem dúvida. Mas é isso aí, gurizada. O Thiago até traz, tem casos que até mesmo devolvendo algo valeria a pena. Daqui a pouco, se devolver algo, talvez o INSS aceite, Thiago. Né? Se eu devolver tudo, devolvendo tudo, o INSS pode ser que aceite. Talvez seja mais fácil para chegar, né? De eu não ter os efeitos financeiros só a partir de agora, e sim que ele retroaja desde a DER. Né? Sim. Então, sem dúvida, sem dúvida. Mas, assim, ó, os números, os cálculos que eu fiz, vai muito ao encontro daquilo que o Alexandre disse. Para o cara que tem pouco tempo de trabalho, que vai trabalhar pouco tempo, a suspensão vem bem para ele. Agora, aquele que tem um longo período para trabalhar, em aposentado especial, o 709 ferrou. Mas ferrou valendo. Eu estou falando no cálculo que eu fiz, que o cara poderia ganhar ali, por exemplo, 1 milhão, aqui, ó, é 1 milhão e 100 reais, Fernando, pelo B42 e 650 mil pelo B46. É quase o dobro. No caso de um médico. Se o médico abre mão do B46, ele põe 1 milhão no bolso. Se ele fica com o B46, ele vai botar 650 mil. É louco isso. É matemático, gurizada. Mas, obviamente, né, a gente esbarra no direito. Então, era isso por hoje, gurizada. 9h da noite, hein? Tá bom, hein? E o Fernando agora tem um assado com cerveja, né, Fernando? Porque é carnaval. Afinal de contas, hoje é segunda de carnaval, né? É isso aí. Obrigado, Fernando e Alexandre, e fica aqui meu agradecimento gravado ao Márcio. Com toda certeza, eu não teria conseguido avançar tanto sem a presença de vocês, porque a gente entrou muito mais daquilo que eu gostaria, no bom sentido, obviamente, porque a gente trabalhamos o processo administrativo e judicial, né? Justamente de um tema novíssimo, nós estamos dando a cara para bater, porque não tem absolutamente nada sobre isso, e a gente está puxando aí algumas alternativas para ajudá-los e nos ajudar também nos nossos escritórios. Lembrando, né, muito importante, que eu já ia esquecendo, Alexandre, o quanto é importante se a galera lembrar de fazer um comentário lá no nosso Instagram do G4, embaixo da postagem da aula de hoje. Para nós é muito importante isso, para a gente poder repercutir isso, porque essa aula de hoje nós não vamos fazer aberta, tá? Essa é exclusiva para vocês, que vocês merecem. É isso, então, queridos? É isso. Parabéns, Anderson. Parabéns por para nós, agradeço o tema tão rapidamente, né? Quer dizer, sexta-feira, dá para perceber o quanto tu te debruçou, e esse é um tema que eu sei que te preocupa desde quando ele foi afetado, né? E show, aprendi muito, muito aqui também. Saio mais forte do que entrei, que é sempre o nosso objetivo principal, né? Aqui até o Billy gostou da aula hoje.
Olha aí. O Billy veio saber por que o churrasco não começou ainda. Vai lá, Billy, vai lá. Eu não vou segurar, então. Eu não vou segurar teu pai aí, meu filho. Valeu. Um abraço, queridos. Muito obrigado pelo Alexandre e o Márcio. Bom carnaval para vocês. Amanhã de noite nós tem mais G4, tem mentoria. Eu até não perguntei para o Márcio quem é o nosso mentorando de amanhã, mas amanhã ele nos diz, tá bom? Valeu, então. Um abraço, G4 na área. Boa aula para vocês. Quer dizer, bom descanso para vocês. Até amanhã. Até mais, gurizada. Valeu. E o Billy não faz também? Faz o... Ô, Billy, vamos, Billy. Aê, Billy!